Agora esta chamada está sendo gravada. Foi avisada aí. Bom dia, pessoal. Então, vou usar o seguinte aqui. Eu estou com um tablet aqui que eu estou projetando na tela. E aí, vou mudar o layout. Pode ser que na hora de pegar a gravação, ficar com foco maior na tela aqui, né? Então, vamos lá. Vou pegar a seguinte situação. Deixa eu ver, vou fazer um exemplo aqui. Mencionamento de motores. Esse exemplo? Não é isso não. Pronto, esse exemplo aqui. Primeira lauda, segunda, terceira. Que é o seguinte, eu fiz a seguinte situação. Supondo aqui que a gente tenha a seguinte situação. O cara quer que a gente dimensione um motor para um ventilador industrial. Essa é a situação. E veja também a questão do regime de partida. Aí o cara vai, a partir do ventilador, ele vai dar alguns dados, né? Então, sei lá, os dados que ele vai dar, por exemplo, ele vai dizer que a velocidade que o ventilador tem que girar é de 1.760 RPM. Essa é a velocidade da carga, né, que é o ventilador. Ele vai dizer que o momento de inércia dessa carga é 10 kg metros quadrados. Aí ele, sei lá, qual o tipo de acoplamento? Ele vai botar normalmente ventilador acoplamento direto, tá bom? Acoplamento direto. Aí outra coisa. O cara vai dizer lá que o conjugado. O ventilador industrial. Eu não sei se vocês chegaram a ver um ventilador que tem lá no laboratório. Eu acho que algumas pessoas que fizeram atividade de placa de identificação, que pegaram aquele motor grande embaixo, que tem um ventilador acoplado, ele tem. Às vezes eles têm duas situações, né? Porque o ventilador que a gente pensa normalmente o residencial, ele só tem as três velocidades e pronto. Mas o ventilador industrial ele pode trabalhar num regime mais forçado, que é quando a entrada de ar, a entrada, a saída, ou a entrada e a saída de ar está fechado. Pode acontecer essa situação. Isso, ele circular o ar forçado por algum caminho, enfim. E aí é um regime que exige um conjugado maior, porque você está meio que bloqueando ali a passagem do ar, né? E forçar para ele ir para outro lugar. Ou então quando está aberto, e aí ele tem um conjugado menor. Aí normalmente tem duas situações de conjugado, né? Aí o conjugado, aqui que ele deu, o conjugado máximo, né? Da carga. Na situação, vou botar aqui como situação A, é de 60 Nm. E a situação forçada, que seria a situação com a tampa fechada. Já a situação B, que é com a tampa aberta, seria 45 Nm. Beleza, aí ele quer um ventilador para essa situação. Aí a primeira coisa que a gente vai olhar, aí eu vou ter que ficar abrindo aqui, gente, PDF, porque a gente tem que estar olhando sempre os materiais. Então eu vou lá, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Controlar a notificação. Quero não, agora não. Me deixa em paz. Então vamos lá, eu vou aqui.
Vou aqui. Cadê aqui? Não é compilado técnico, é esse módulo aqui que eu compartilhei com vocês. Esse aqui é esse. Pronto. Eu compartilhei o seguinte. Página. Eu vou pegar ele físico aqui, porque aí depois fica mais fácil de achar o número da página. Porque tá rolando. Acho que é página 100 e. Esse conjugado médio, acho que foi 169, se eu não me engano, a página. Que tem aquela tabela, né? É a primeira coisa que a gente faz, tá bom? Eu sei que lá na ordem não é bem isso, mas já pra gente ir situando, é 169 mesmo. Fui lá pra página 169. Acho que não sei se o arquivo vai ser assim. Pronto, coincidiu do arquivo. Isso mesmo. Aí, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai ver qual é o tipo de conjugado que a carga tem, né? Qual é a curva de conjugado que essa carga tem. Então, lembrando, a gente tem 4 curvas de conjugado: constante, linear, parabólica e hiperbólica. Aí a gente vai olhar os tipos de carga. E também tem a indefinida, né? Aquela que é indeterminada, né? E aí, se a gente observa, a gente vê que ventilador, misturador, centrífugos, tá aqui, ó, carga parabólica, tá vendo? Nessa partezinha aqui, na quarta coluna, né? Carga parabólica, aí tem a curva aqui de como é o conjugado da carga parabólica, normalmente com as duas situações. Aliás, aqui só tem a situação da potência e do conjugado pela aceleração, e aí tem bomba centrífuga, ventilador, misturador. Por que isso é importante? Porque essas equações são importantes para a gente. Primeiro, a gente vai escolher a categoria do motor, né? A categoria do motor, categoria do conjugado do motor. Então, a categoria, nesse caso aqui, vai ser um motor com categoria N. Então, a gente já coloca lá, a gente já chega aqui e vai dizer, ó, bom, primeiro, esse é um conjugado parabólico, e aí quando a gente for especificar o motor, a gente já sabe que a categoria dele tem que ser N, tá bom? Aí, outra situação, conjugado de carga média, conjugado de carga média, é o CC médio. CC médio, qual é a fórmula do CC médio? C, conjugado de carga média. Aí, olha lá, que aí depende, né? Bora, meu filho, suba. Carrega danado. 2, conjugado inicial mais conjugado nominal, conjugado de carga inicial mais conjugado nominal dividido por 3. 2 vezes o conjugado inicial mais o conjugado de carga nominal dividido por 3. Beleza. Aí olha as outras equações, né? Aí você tem, as demais equações são as mesmas. Aí eu coloco aqui, mas a gente tem momento de inércia, como calcular o momento de inércia, como calcular a relação de transmissão, enfim. Os demais são o mesmo. Vai mudar o conjugado de carga, né? Aí tem também a questão do conjugado do motor, né? Como é que a gente vai calcular. Aí você vê que é importante definir que é N, porque se for N ou H, a gente tem uma forma de calcular o conjugado médio do motor, mas se for D, tem outra forma de calcular o conjugado médio do motor. Beleza. Então vamos para frente. Já definimos isso. Aí qual é a primeira coisa que a gente tem que definir, né? Lá pelo aquele esquema que eu mostrei em sala, eu acho que vocês estão aí. Devem ter anotado aí. Primeiro ponto é a velocidade do motor. Qual a velocidade do motor? Vou suprimir alguns conectivos, tá bom? Velocidade do motor, vocês já entendem. Bom, ele diz que o acoplamento é direto. Acoplamento direto. E o acoplamento direto tem algumas características. A primeira,
a relação de transmissão é 1, né? O eixo está direto conectado no ventilador, cada volta que o eixo dá, as hélices do ventilador dão uma volta. E outra característica é que o rendimento do acoplamento, vou botar assim, acoplamento, vai ser aqui também por volta de 1, né? Um acoplamento direto funcional que não esteja viciado, né? Não esteja com falha, ele não vai escorregar, né? Não vai ter escorregamento. É diferente de uma polia, que não é dentada, lisa, que pode escorregar, né? É normal escorregar. Então, essas são as primeiras coisas. Aí, lembra lá, como é que a gente define a velocidade do motor? A velocidade do motor vai ser a velocidade da carga dividido pela relação de acoplamento. Nesse caso aqui, relação de acoplamento é demais. Nesse caso aqui, a gente tem que a velocidade do motor vai ser a velocidade da carga dividido por 1, e isso vai dar que a velocidade do motor é igual a 1.760 RPM. Beleza. O rendimento do acoplamento não é uma coisa que vai impactar normalmente na velocidade do motor de forma significativa, para que a gente tenha necessidade de mudar o número de polos do motor. Porque normalmente os rendimentos dos acoplamentos são sempre ali 95% para cima. Então, por mais que ele baixasse esse número aqui, se a gente fosse corrigir, a gente ia ter que continuar usando o motor de 4 polos. Aí é o primeiro ponto. Para que serve essa velocidade aqui do motor? Para a gente definir o número de polos. E aí sabemos, é para cá, né, 60 Hz. Então, nem botei aqui, mas você poderia dizer, não, frequência da linha de 60 Hz, né, vai ser usada aqui. Então, como a frequência da linha de 60 Hz, se o motor tem tem que ter uma velocidade ali próxima de 1.760 RPM, isso significa, vou botar aqui, então, todo mundo lembra disso, né? Motor de 4 polos. Alguém não lembra como é que sai dessa velocidade para chegar o número de polos? Acho que não, né? Essa parte é fácil. Beleza. Então, a primeira situação resolvida. Segunda situação, segundo passo, na verdade, né? É a potência nominal da carga. É a potência nominal da carga. Deixa eu olhar se é isso mesmo. Vou botar essa apostila aqui. Cálculo da potência da carga, é isso. Então, potência da carga pode tirar dúvida, tá bom, gente? A gente fica por volta de 1 hora, dá uma pausazinha, 10 minutos, depois uns 5 minutos, só para ir no banheiro, depois volta e depois conclui. Vamos lá. Potência nominal da carga. Para definir a potência nominal da carga, tem uma equação. Essa equação aqui, eu botei no quadro, tá na página 157, eu acho. Não vou voltar lá porque tem uma demorazinha, um delay. Mas é 10 elevado a menos 3. Esse 10 elevado a menos 3 é só para calcular a carga em kilowatts, né? Não em watts. Aí você pode não colocar vezes 2π vezes velocidade da carga vezes o conjugado da carga, conjugado nominal da carga. E aí, o que é que eu falei, né? E a velocidade nominal da carga, ela tem que estar em RPS, rotações por segundo. A velocidade da carga é 1.760 RPM.
E aí, para a gente converter em RPS, a gente vai pegar e dividir, então, velocidade da carga vai ser igual a velocidade em RPM, dividido por 60, né? Já que 1 minuto tem 60 segundos, isso vai dar, aí sempre importante usar a calculadora, né? Eu posso, bateria demasiadamente fraca. Xiii, deixa eu pegar o carregador da... Tá. É assim, as coisas tudo acontece agora. A pessoa usa, tá gravando aula, aí essa bendita da... Vai. Já desligou? Bateria fraca. Desliga a calculadora, liga a calculadora na fonte de alimentação. Já liguei. Pronto, ela vai. Pronto. Beleza. Então você vai dividir aí em uma calculadora por 60. Isso vai dar 29,33 RPS. Beleza. E aí falta o quê? Falta o conjugado, né? Aí que conjugado a gente vai usar? A gente vai usar um conjugado da pior situação. Então, vê bem. Eu falei que ele tem duas situações, né, aqui em cima. A situação A, que é a pior situação, quando as portas de circulação de ar estão fechadas. Isso serve para empurrar o ar para um local mais distante e tal. E aí ele vai ficar mais pesado, então vai ter um conjugado maior de carga. E tem quando as portas estão. Não é bem portas, tem um nomezinho, estou esquecendo agora. Estão abertas, então ele vai ter menor. Então, assim, faz sentido. Se eu vou dimensionar um motor só para esse ventilador que pode trabalhar nessas duas situações, eu vou escolher qual? A pior situação, né? Faz sentido, gente. Vou escolher a pior situação. Então, eu vou considerar aqui o conjugado nominal de carga na situação A, que é os 60 newtons metros. E aí vamos lá. Potência de carga é 10 a menos 3 vezes 2π vezes 29,33 vezes os 60. Isso aqui vai dar um conjugado de carga. Aí você vai botar lá. Vou botar assim, 2 shift π vezes a última resposta, que é o 29, vezes 60, aí eu vou botar expoente 10 a menos 3. 3 mais ou menos. Isso vai dar, nas minhas contas, deu 11,06 aproximadamente quilowatts. Beleza. A gente tem a potência, a potência, a gente tem a potência da carga, né? A gente tem a potência da carga. E aí o que é que a gente faz com a potência da carga? Vai para o terceiro ponto. Terceiro ponto. Potência do motor. Então, como é que a gente calcula a potência do motor? Potência do motor é fácil. Potência do motor. Às vezes aparece N também, que é a potência nominal do motor. É igual a potência da carga dividido pela eficiência do acoplamento. Eu botei assim, né? Bom, aqui ficou fácil, né? Porque a potência do motor
vai ser a potência da carga, que é esses 11,06, dividido pela a eficiência do acoplamento, que é esse aqui, ó. E nesse caso, é 1. Ah, não. Ora, danado. Depois eu faço isso. Que nesse caso é 1. Então a gente tem uma potência do motor de 11,06 quilowatts. Então a gente já sabe algumas coisas sobre o motor. A primeira é que é um motor de 4 polos. A segunda é que o motor tem que ter uma potência de 11,06 ou superior quilowatts. E aí, qual é o próximo passo, né? Lá pelo o que eu falei é cálculo do conjugado do motor. Só que o cálculo do conjugado do motor, a gente tem que fazer. Eu poderia colocar um passozinho a mais aqui, digamos, que é escolher o motor. Aqui a gente vai na tabela, a gente vai lá, vai para o catálogo, vou botar assim, vai para o catálogo e escolhe o motor. Bom, qual a primeira coisa, né, que a gente tem que saber? É o modelo do motor. Então, lá no. Isso aqui eu vou. Cadê? Eu quero abrir. Abrir. Abrir em outro aplicativo que eu vou ficar consultando. Abrir em outro aplicativo. Não, eu nem botei para abrir, cara. Calma aí. Vou abrir aqui no. Deixa eu ver nesse aplicativo aqui, ver se ele é bom. Pronto. E aí eu volto. E vou abrir o compilado técnico. Compilado técnico. Tem como abrir. Ah, que saco isso. Baixar, tornar, tarará. E aí eu vou abrir em outro aplicativo, abrir no Drive. Aí eu fico com os dois abertos. Pronto. A primeira coisa vai ser a gente. Não, não é esse aqui não que eu quero, esse aqui. Escolher o motor. Então, assim, um motor, vamos escolher um motor assim, genérico da WEG. Vamos escolher o W22, que eles chamam de Super Premium. Um motor bom, assim, que tem uma alta eficiência e alto fator de potência. E lá na tabela de eficiência, ele é um IR4, né? Existe uma NBR, eu não lembro o número, gente, que é tipo o selo do Procel, que mostra a relação de eficiência para motores. Aí, o motor IR4 são motores cujo a eficiência é os maiores, né? Então a gente vai lá na tabela, no compilado técnico, e procura esse camarada, né? Que seja W22 Super Premium e um de. Não, não. É lá na tabela. Deixa eu carregar aqui. Não, ele não é essa tabela. Aqui, pronto. Não, tá bem pertinho. Beleza. Aqui, ó, W22 Super Premium. Já é esse? É, é o primeiro. Mas tem outros aqui embaixo, certo? Ó. IR3 Premium, né, que já é abaixo do Super Premium, que é o IR4. Da Landa, enfim. Tem outros, mas vamos ficar com esse aqui. Pronto. Aí a gente tem aqui. Não sei se tá bem aí para vocês.
Motor de 2 polos, não, né? A gente quer um motor de 4 polos, o que a gente definiu. Então, vamos ver aqui, ó. 4 polos, tá aqui, né? Então, tá aqui, ó. Motor de 4 polos, a gente vai pegar um motor que tenha pelo menos 11 quilowatts. Não sei se está bem à vista aí para vocês, porque a tabela é grande, então não tem como. Então a gente tem aqui um motor de 11 e um motor de 15. Então a gente vai pegar, lembrando, essa primeira aqui, eita, chega Deus. Como é que eu faço aqui? Tem que clicar aqui. Foi mal. Então o motor que a gente vai pegar é um motor de 15, né? Porque ele deu 11,06. Então, o ideal é a gente pegar um motor maior, que é esse motor de 15 quilowatts. Deixa eu fechar aqui a anotação. Lembrando, essa primeira coluna é o quilowatt, depois é HP. Então, vamos notando lá, né? Quais dados a gente vai precisar? A gente vai precisar, né? Que é um motor, estou pegando aqui, 15 quilowatts, com uma carcaça de 160 M. Vou anotar isso lá. Isso é um pouco. Claro, vocês vão estar. Enfim, espero que tenha uma disponibilidade melhor. E como é uma tela só, eu vou ficar me voltando. Então, eu vou botar aqui motor escolhido, né? É um motor de potência do motor de 15 quilowatts com a carcaça. Essa questão da carcaça aqui serve para a gente. Nem precisa anotar aqui, tá bom? Vou anotar, porque quando a gente está escolhendo o motor e avaliando se é melhor aumentar a classe de isolação e tal. Então, por exemplo, a gente poderia fazer a conta com esse motor de. Mas esse de 11 nem daria, porque a potência está um pouco abaixo. Ia trabalhar dentro do regime de serviço, aí é ruim. Claro, essa é uma situação forçada, né? A pior situação, mas o ideal é pegar um motor que seja imediatamente maior, por mais próximo que seja. Então a carcaça é essa, é um motor de 4 polos, a gente viu lá, né? 4 polos. Aí vamos para os dados que são importantes. Aqui, né? Não, não é isso aqui não, isso é aqui, foi mal. Então, 11. Aí esse primeiro dado aqui, esse 8,23. 8,23 é o quê? É o conjugado nominal do motor, 8,23. Então, o conjugado nominal do motor é 8,23 quilograma-força metro. É isso? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Pronto. Não dá, não. Tem 15 fica aqui mais para baixo, né? 8,23. Depois tem esse 8,3. 8,3 é o quê? A corrente com o rotor bloqueado, né? Corrente de partida. Outra coisa que você vai importar, a corrente de partida nem precisa anotar, mas é a relação do conjugado do motor de partida, né? Que é a relação do conjugado na partida pelo conjugado nominal. E essa coluna aqui, a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta coluna. Então, para o motor de 15, acho que eu vou fazer essa seleção aqui e vou pegando, gente, e vou dizendo, porque ficar subindo e descendo vai ficar complicado. Então, deixa eu fazer isso para vocês. Então, o motor de 15 é esse aqui, né? Reduzir um pouco.
Não tem como. Motor de 15 aqui. E eu vou pegando e vou mostrando, tá bom? Aí depois vocês podem olhar, porque se eu ficar subindo e descendo, vai ficar muito ruim. Então, outro dado que a gente precisa é o que a gente chama de conjugado máximo, né? Sobre o conjugado nominal, que é esse 3,5. 8,3 é a relação de corrente de partida, tá bom? Pela corrente nominal. O 3,5 é a relação do conjugado máximo sobre o conjugado nominal do motor, que é 3,8. Como é uma razão entre ordem de grande, ah, entre unidade de medidas iguais, né, é adimensional. O próximo valor que a gente precisa é conjugado de partida sobre o conjugado nominal do motor, é o conjugado máximo, que é perto normalmente, e é esse valor aqui. Se perdeu. 15. Ai, bexiga. Pronto, tá aqui, ó. Esse daqui, 3,8, é o máximo sobre nominal, esse aqui é o de partida, 3,5. Eu posso mostrar. 3,5. Outro valor que a gente precisa é o momento de inércia. O momento de inércia normalmente é 0, alguma coisa. Então, o momento de inércia é esse número aqui, ó, 0,146. 0,146. 0,146. Aí é em quilograma metro quadrado, a inércia. Beleza. Aí a gente vai precisar de mais alguns valores, né? Vamos voltar lá. Quais são esses valores? A gente precisa do tempo de rotor bloqueado. Tempo de rotor B de bola bloqueado. Ai, ai. Vou botar aqui. Tempo de rotor bloqueado, que é em segundos. Tempo de rotor bloqueado normalmente são 2. Aqui, ó. Depois do momento da inércia, que é o 0,146, a gente tem 15 e 35 e 33. O 15 é o tempo de rotor bloqueada a quente. E o 33 a frio. Se o motor parte a primeira vez, ele está completamente frio, ele pode ficar com o rotor bloqueado durante 33 segundos. Mas se ele tiver quente, se você deixou o motor funcionando ali, sei lá, a manhã todinha, o motor está aquecido, está trabalhando no regime nominal ali. E aí você vai, pega e desliga ele. Mas é com pouco tempo você liga. Pouquíssimo tempo, não dá tempo de resfriar. Ele está partindo a quente. Então, o tempo que ele levaria para aquecer até a temperatura que ele já está, ele já está quente ali, não tem mais esse tempo para ele aquecer. Então, esse tempo é reduzido, tempo é quente e tempo é frio. Aí eu vou mencionar, mas eu vou escrever os dois aqui, tá bom? Tempo de rotor bloqueado é 15 segundos quente ou 33 frio. Esse é o dado que a gente precisa lá. Velocidade do motor, não pode pegar. O fator de serviço. Velocidade do motor, a gente já sabe que é próxima de 1760, que é a velocidade que a carga precisa. Não precisa ser exato, tá bom? Então, a velocidade do motor está aqui, ó, 1775, e o fator de serviço é esse aqui, 1,25. Então,
775, né? RPM. Beleza, é um valor próximo, não tem o que esquentar a cabeça com isso aqui. E eu acho que é só isso. Por enquanto, o que a gente precisa desse motor é isso. Aí, só para mostrar aqui, o tempo de rotor bloqueado primeiro é a quente, depois é a frio, aí tem o peso do motor, nível médio de pressão sonora, fator de serviço, RPM. Aí tem aqui, ó, no final, que é importante, o rendimento e o fator de potência em porcentagem da carga. Isso é importante para a gente avaliar, para a gente fazer uma avaliação de o quanto de rendimento ele vai trabalhar. Então, obviamente, esse motor ele não está superdimensionado, mas a carga precisa de 11,06 kW. Ele tem 15, então ele já tem aí uma sobrepotência. A gente poderia até considerar o 11V, mas ele ia trabalhar dentro do regime de serviço, não é interessante. Mas basicamente quanto mais superdimensionado o motor tiver para carga, menor vai ser o rendimento e o fator de potência que ele tem. Então isso aqui, em porcentagem da carga, é interessante, tá bom? Mas fica para o final. Vamos lá. Temos os dados do motor. Agora a gente vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? É o quinto, né? É o terceiro, o quarto. Vamos para o quarto passo. Qual é o quarto passo? Conjugado. Olha lá, folhinha. Aqui a folha. Quarto passo. Cálculo do conjugado médio do motor. Conjugado médio do motor. Bom, o conjugado médio do motor, a gente vai ver aqui, ó, na página. A gente tava lá na página 169, né? Pronto. Você vai procurar conjugado médio, conjugado motor médio, tá aqui. Aí, ó, qual a categoria que a gente precisa? N, né? Daqui. Então, vai ser essa equação grande aqui. Vai ser aqui, ó. Se a categoria é N, né? Porque é um ventilador, a gente vai escolher esse conjugado aqui, que é essa equação aqui, ó. Eu vou copiar lá. Então, vamos lá. Como é a equação? A equação é conjugado médio do motor, no caso ele botou ali motor médio, é igual para a categoria N, né? Vou botar aqui categoria N. É igual a 0,45 vezes, aí tem aquela parênteses, aí tem os números que a gente pegou no catálogo. O primeiro é conjugado de partida sobre conjugado nominal, mais, depois a gente confere, conjugado máximo sobre o conjugado nominal, fecha parênteses, vezes o conjugado nominal, vezes a gravidade, que a gente vai considerar 0,99. A gravidade, é a gravidade isso aqui, é um número fixo, olha lá. Mais vezes, 9,81. Daqui eu vou, já botei errado aqui.
9,81. É isso? Nove vírgula oitenta e um, isso. O resto está correto, né? Aparentemente. Beleza. Então, vamos para as contas. Conjugado motor médio é igual a 0,45 vezes, abre parênteses, as CP sobre CN a gente encontrou, né, lá na catálogo. CP sobre CN, 3,5 mais C máximo sobre CN, 3,8 vezes o conjugado nominal do motor. Conjugado nominal do motor, 8,23, está aqui, né, também achou no catálogo, vezes 9,81. Então, vamos botar isso aqui na calculadora e ver quanto é que vai dar. 0,45 vezes, abre parênteses lá, 3,5 mais 3,8, fecha o parênteses, vezes 8,23 vezes 9,81. E por fim, aperta igual e ele vai dar 265,22 aproximadamente. E aí a unidade de medida do conjugado é Newton metro. Beleza. Gente, até aqui, tá tranquilo? Você quer muito trabalho e tal? Tá tranquilo? O que é que vocês me dizem? Se quiser habilitar aí ou mandar mensagem para saber. Obrigado, Yara. Tudo bem? Não vi você entrando. Bom dia para você, tá bom? Bom dia, querida. Então, vamos fazer o seguinte. Vou dar uma pausazinha de 5 minutos para beber um gole d'água e me levantar. E aí a gente retorna para o quinto passo, né? É compridozinho mesmo, dá um certo trabalho, mas a gente tá chegando lá, tá bom? 5 minutinhos, gente. Volto já.
Pronto, gente. Voltando, vamos para o próximo passo. Filando aqui, o quinto passo é o cálculo do conjugado médio da carga. Quinto passo, conjugado conjugado médio da carga. Bom, o conjugado médio da carga ele vai depender da curva de conjugado da carga, que para o ventilador a gente já viu que é parabólica, né? Aí a gente pode voltar lá no. Eu não vou voltar no PDF porque eu copiei essa equação aqui. Cadê? Em algum lugar aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu copiar ela aqui. Copy. E vamos levar ela para. Pronto. Conjugado médio da carga é isso aí, né? 2,60 TCM dividido por 3. Aí a dúvida aqui é: onde a gente encontra esse C0? Esse C0 a gente vai encontrar na curva de na curva característica da carga. Então, para o ventilador, a curva característica da carga, deixa eu ver aqui se ela está nesse material. Trabalhoso, acho que está na página. Conjugado para o ventilador. Tem lá na página 174. Aqui no compilado, página 174. 176. Aqui, 174. Aqui, pronto. Aqui, ó. Curva de conjugado barra velocidade do motor. Deixa eu botar aqui o. Ó, se a gente pegar a condição A, que é a pior condição, ele tem essa curva aqui, né? Característica. Aí se a gente pega o zero ele tá aqui, ó. 10% do conjugado. Aí o que é que a gente vai fazer? Para calcular o conjugado inicial, a gente vai multiplicar 10%, que é 0,1, vezes o conjugado nominal. Só isso, certo? Então, vamos fazer isso. Você vê para as duas situações é o mesmo número, né? 10%. Se a gente fosse calcular, por exemplo, para 100% do conjugado, aí seria, no nosso caso, 60, mas se fosse outro valor, a gente teria que olhar aqui nessa curva. Sei lá, 60% do conjugado, aí seria um ponto aqui, você multiplicaria 0, perdão, você olhar a questão da rotação, né? A gente quer olhar a rotação zero, seria 10%, mas se a gente fosse, por exemplo, 50% da rotação, né? 50% da rotação, o conjugado seria aqui próximo de 25% do conjugado. Enfim, teria que olhar essa curva. Lá a gente viu que o C0, aqui, o C0 é 10%, que é 0,1 vezes o conjugado nominal. Aí a gente sabe que o nosso conjugado nominal, está lá no começo, é 60, né? Isso daqui vai dar um conjugado inicial de 6 newton-metros. Aí a gente bota lá no conjugado de carga médio, que é 2 vezes o inicial, 6, mais
o nominal, que é 60, dividido por 3. Isso aqui vai dar um conjugado de carga médio de quanto? Divisão. É 12 mais 60 dividido por 3, que dá 24 Newton metro. Beleza. Aí a gente vai por sexto passo. Depois isso aqui a gente vai aproveitar, tá bom? Não é só calcular por calcular, não. Mas a gente calcula na hora de calcular o tempo de aceleração. E aí, por fim, a gente precisa do conjugado. Por fim, não, né? Conjugado resistente médio da carga. Como é o conjugado resistente médio da carga? É fácil. Depende do acoplamento, basicamente. Aqui ficou fácil porque a relação do acoplamento é 1. Então, o conjugado resistente médio da carga é igual ao conjugado da carga médio. Gente, ele bota assim, conjugado da carga média, eu tô falando assim, para a simbologia ficar melhor, né? Para não ficar médio e depois ser. Mas é conjugado médio da carga, tá bom? É a mesma coisa. Enfim, acho que deu para entender. Vezes a relação de acoplamento. Isso significa que o conjugado resistente médio é os 24 Newton metro. Show de bola. Aí a gente tem o sétimo passo. Momento de inércia. Momento de inércia. Que tem lá na tabela daquele material que estava aberto, na página 169, né? Que é o J, o JCE, que é o momento de inércia do conjunto, né? Que já tem a da carga, o do motor está no catálogo e a gente pegou. Aí tem como calcular, que é conjugado da carga vezes a relação de acoplamento, que é a velocidade da carga sobre a velocidade do motor, ao quadrado, e isso aqui é em quilograma, metro quadrado. E aí também fácil, né? Porque JCE vai ser JC, que é o conjugado da carga, que foi 10, se eu não me engano, mas a gente volta lá na frente, lá. Conjugado da carga aqui. 10 quilograma metro quadrado. 10 vezes. Aí vai ser 1, né? 1 ao quadrado. Aí assim, gente, eu sei que no catálogo o motor deu uma velocidade de 1775 e a velocidade que o ventilador pediu era 1760. Você não vai pegar isso aqui, 1760, dividir por 1775 e multiplicar. Porque o acoplamento é direto. A velocidade que o motor estiver girando, a carga vai girar. Então, não faz sentido, tá bom? Essa relação do acoplamento é 1. Então, o momento de inércia vai ser 10 quilograma metro quadrado. Molezinho, né? Até agora, aí vamos para o oitavo passo, que é o tempo. Alguém? Não? Nada? Levantou a mão? Ninguém? Então, vamos lá. Tempo de aceleração. Esse tempo de aceleração é um conjunto de tudo, né? O do motor, da carga, de quanto tempo eles param. É 2π vezes a velocidade nominal
do motor vezes aquela equação grande. Tem lá na página 169 da apostila, módulo 1 e tal. Conjugado do motor, aliás, momento de inércia do motor, perdão. Momento de inércia do motor sobre o conjugado do motor médio, conjugado médio do motor, né? Mais o momento de inércia da carga, né? Só que com um conjunto de acoplamento. E aqui embaixo é menos o conjugado resistente médio da carga. Fecha parênteses e pronto. Isso em segundos, né? O tempo da aceleração. Isso, lembrando, está lá na página 169. Aqui na página 169. Aqui, ó. Tempo de aceleração. Esse P aqui, não sei onde é que ele botou. Não sei. Não tem esse P. É um errozinho aí de... Olha outro material aqui. Não. É o pi. É o P, é o pi. Acho que o compilador não deu certo aqui, ficou P, mas é o pi, tá bom? 2π vezes a velocidade nominal do motor. Aqui. Então, o tempo de aceleração do conjunto motor-carga vai ser 2 vezes π vezes a velocidade do motor, que é 1775. Perdão, gente. A gente vai usar em RPS, tá bom? Essa velocidade aqui é em RPS. Aí, assim, como é coisa próxima, você pode usar aquilo que você já converteu, 1029,33 lá no começo. Você pode pegar o 1775 e dividir por 60, que vai dar algo próximo disso também. Vai ser 29,58. Vou botar 29,58. Tá bom? Lembrando aqui, NN, perdão, nominal. Vai ser o 1775 dividido por 60, né? Aí fica em RPS. Abre parêntese. Tá aqui. Aí esses valores aqui, alguns a gente calculou, outros estão na placa, né? Vamos olhar. JN, que é o momento de inércia do motor, a gente olhou na placa de identificação, na placa não, no catálogo, que é esse aqui, ó, 0,146, 0,146, 0,146 mais J, momento de inércia, né, do conjunto, a carga com o acoplamento, que é 10, dividido pelo conjugado médio do motor, aí a gente vai olhar aqui, conjugado médio do motor deu 24. Não, perdão. Conjugado médio do motor deu isso? Não, ó, eu já ia errar. 24 é o conjugado da carga média, né? O conjugado médio do motor deu 260 e 265,22. Perdão, gente. 265,22 menos o conjugado resistente médio da carga. Conjugado resistente médio da carga, que deu 24. Está aqui embaixo. Compridinho, né? Isso aqui vai dar um tempo de aceleração que a gente vai ver agora. 2π vezes 29,58 vezes, abre parênteses, em cima 0,146 mais 10 e o denominador 265,22 menos 24 igual 7,82. 82 segundos.
7,82 segundos. Beleza. Aí a gente vai para o nono passo. Qual o nono passo? É a verificação. Aqui a gente pode fazer várias verificações, tá bom? A primeira verificação é relativo se o motor parte a carga. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ver se o tempo de aceleração é menor ou igual a 80% do tempo de rotor bloqueado. Beleza, a gente viu lá no catálogo que o motor tem 2 tempos de rotor bloqueado, que são esses aqui. É 15 segundos se ele estiver partindo a quente e 33 segundos se ele estiver partindo a frio. Quando é que a gente usa cada um desses? A gente vai usar cada um desses se a gente souber exatamente quantas partidas o motor vai fazer por ciclo. Então, aí você vê se, tipo, o tempo que ele parte e o tempo que ele fica em repouso é suficiente para ele esfriar e partir de novo. Se for uma situação onde você não tem controle, não sabe exatamente o regime de partida e, tipo assim, digamos que seja uma situação, tipo, o motor parte e passa o dia funcionando, contínuo, não interrompa, a não ser uma coisa muito crítica. Aí, e se interromper, seja por falta de energia, seja por algum motivo, a empresa tem um protocolo específico de reinício da planta de produção, aí você pode, dependendo desse protocolo de reinício, usar o tempo de rotor bloqueado a frio, que é o 33 segundos, que é maior. Então, digamos, ó, a gente sempre parte de manhã, o motor passa 6 horas desligado, sei lá, a parte da noite desligado, ou seja, ele vai resfriar, e parte no outro dia de manhã. Caso haja uma interrupção na planta de produção, a gente tem o seguinte protocolo de reinício. Esperar, tarará, tarará, desse jeito, que os motores chegam a temperatura de tantos graus, e aí quando chega numa temperatura de tantos graus, que isso pode demorar horas, aí reparte. Aí é uma situação bem difícil. Se a gente não tem controle, não tem informação sobre isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar o tempo a quente, porque aí o cara vai poder partir, sei lá, partiu de manhã, teve uma interrupção no sistema, o cara fez uma correção ali rápida, e aí partiu de novo 1 hora, 1 hora e meia depois, 1 hora beleza, dá para esfriar um bocadinho, mas enfim, o cara desligou, partiu, aí usa o tempo a quente, porque aí é garantido. Você sabe que ele não vai queimar com aquele tempo a quente. Enfim, nesse caso aqui ele não traz muita informação, né? Não traz muito detalhe, então a gente vai usar o tempo a quente, tá bom? Por isso, mas nunca vou usar frio, vai, mas se souber exatamente o que tá, tempo de aceleração é menor, igual a 0,8 vezes os 15 segundos, que tempo de aceleração é inferior a 12 segundos, ok, né? O nosso tempo de aceleração é 7. E o tempo que o rotor, que a gente trabalha tranquilo com ele bloqueado aqui, 12, né? Que seria 80%. Beleza. Então, a gente pegou a pior situação, tarará, e o motor tá, tá ok. Deu tudo certo. A gente pode usar esse motor. Agora, lembrando, tudo isso que a gente fez é para partida direta. E se a gente quiser partir ele com estrela triângulo, aí a gente tem que fazer uma correção. Se a gente for usando acionamento de estrela triângulo, a gente precisa ver se o motor suporta partir
com a situação estrela-triângulo. E o que é que diferencia, né? Estrela-triângulo vai reduzir o conjugado. Aí, ó, é outra situação. Então, para partida direta, ok. Esse motor pode partir em partida direta? É um motor de 15 kW, 20 CV, e uma partida direta é uma partida bem brusca para esse tipo de situação. Aí o que é que a gente teria que refazer? A gente teria que ver se ele consegue partir com estrela triângulo. E como é que a gente vê isso? A gente vai ter que refazer muitos desses cálculos. Então, por isso que é compridinho o negócio. Então, eu vou botar aqui, vou simplificar. Para partida estrela triângulo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é revisar lá o quarto passo, que é o conjugado médio do motor, conjugado motor médio, né? Para a estrela triângulo, ele vai ser o conjugado médio do motor vezes a relação das tensões. Então, por exemplo, em estrela, um motor que seria ligado na nossa região seria um motor tipo que seria um motor de 380/660 volts. E aí, em estrela, ele seria ligado em 660 volts. Só que você está ligando em 380. Então, você está reduzindo 33%, né, sobre raiz de 3, a tensão nominal que seria entregue ao motor. Né? Deixa eu só conferir. Perdão, o contrário, né? Seria 380 dividido por 666, mais 380. Não. Só que a conta aqui que eu fiz não está correta. É uma redução, não é dividida, é uma redução de. Você reduz a tensão nominal que eu deveria receber, que era 660, para 380. Ou seja, você está aplicando 63% da tensão nominal. Então você reduz 33. Então os conjugados dele vai ser reduzido em 33. 0,33. Então, isso faz triângulo, né? Se for para. Aí lembrando, quanto deu o conjugado médio do motor, deu 265,22. 265,22 vezes 0,33. Aí você vai ver, 265,32 vezes 0,33. Aí vai baixar bastante, né? Isso vai dar. Puxa, fiz errado, desculpa. 265,22 vezes 0,33. 87,52. 52, isso conjugado em Newton metro. O quinto passo seria. O quinto passo é o mesmo, né? Não vai mudar. O conjugado da carga não vai mudar, né? O conjugado da carga, lembrando, o conjugado lá resistente médio da carga é aqueles 24. Ai, gente, desculpa. Não mudaria.
Mesma equação. O que mudaria é o tempo de aceleração, né? O tempo de aceleração mudaria porque o conjugado médio do motor mudou. Então vamos lá. O tempo de aceleração é o oitavo passo, né? O tempo de aceleração agora seria o seguinte: 2π vezes a velocidade do motor. Ai, gente, vezes. É, pode ser conjugado médio menos conjugado resistente médio. Então, o tempo de aceleração nessa situação ficaria 2π vezes, quanto foi? 29,58. Eu já estou viajando aqui, fazendo bobagem. 29,58 vezes, abre parênteses, aí de cima não mudaria nada, né? 0,146 mais 10. Aí de baixo mudaria. De baixo seria 87,52 menos 24. Aí vamos botar aqui. Eu acho que não vai partir mais. Vezes 29,58 vezes. Em cima eu vou botar já o 10,146, né? Pra não ter que botar aqui muita coisa. 87,52 menos 24. Tá? Um tempo de aceleração de 29,69 segundos. Pode, Yara, mas esses cálculos aqui não vão cair na Rafaela, né? Você prefere Rafaela? Não vão cair na prova, tá bom? Aí, gente, a gente tem um problema. E o problema é esse. O problema é que o tempo de aceleração não é inferior a 0,8 vezes o tempo de rotor bloqueado. Já que esse aqui é 29 agora, vírgula 68, 69, e esse aqui, se a gente for usar o ar quente, seria 12. Aí o motor não parte. Não parte a carga. Ah, se eu pegar esse motor, ligar um estrela triângulo e, e partir ele de manhã, ele vai partir? Vai, né? Porque o tempo a quente, o tempo a frio é 33 segundos. Olha aqui, 33 vezes 0,8 vai dar 26. Mas assim, ele vai partir, só que não é o ideal. Agora, se você tentar partir ele a quente, aí ele já vai superaquecer. E aí vai. Ah, ele vai queimar de cara? Difícil dizer se ele vai queimar de cara, mas ele vai degradar as características químicas da isolação do motor, principalmente dos verniz que fazem a isolação tanto do núcleo quanto das bobinas, principalmente das bobinas, que é o mais perigoso, porque na hora que romper o dielétrico, a gente fecha curto-circuito. Então, esse motor não partiria uma carga, não partiria em estrela de triângulo, não daria para partir em estrela de triângulo. Então, o que é que a gente faria, né? Você poderia tentar partir ele com. Você poderia tentar partir esse motor com uma chave compensadora.
eu ver aqui se tem mais alguma coisa para fazer. Tempo de rotor bloqueado. Tem uma correção do tempo de rotor bloqueado. Vezes 3, né? Eu acho que tem. Acho que tem essa correção aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu apagar essa parte aqui. O que é que acontece? Existe uma correção para a gente fazer no tempo no tempo de rotor bloqueado quando ele parte com estrela de triângulo. Que correção é essa? Vendo assim, né? Que correção é essa? Seria o seguinte: quando ele parte em estrela de triângulo, como ele parte com tensão reduzida, ele parte também com corrente reduzida, né? A corrente de partida dele você reduz 33%. Então, como você só aplica 67% da tensão nominal, você tem uma redução significativa, né? Essa correção é a seguinte: vou botar aqui correção. Eu esqueci disso, perdão. Correção do TRB, tempo de rotor bloqueado. Como é que a gente vai calcular esse tempo de rotor? Eu vou botar como se ele fosse tempo de rotor bloqueado em esteira de triângulo, né? Ele vai ser o tempo de rotor bloqueado normal do motor vezes a relação, essa relação aqui, que é a tensão nominal do motor dividido pela tensão nominal vezes raiz de 3 elevado ao quadrado. Isso aqui, no caso de estrela triângulo, é fácil de chegar. Por quê? Porque é fácil. Porque tensão nominal do motor é a mesma em cima e embaixo, e você vai ficar o seguinte, né? Vai ficar 1 sobre raiz de 3 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, raiz de 3 elevado ao quadrado é 3. Então, basicamente, como a gente reduz a corrente, o conjugado de partida o conjugado de partida do motor é dividido por 3, tá vendo? Multiplicar por 0,33 é a mesma coisa dividir por 3, né? Você reduz a corrente de partida, isso faz com que o motor demore mais a aquecer. Então, a gente pode corrigir esse tempo de rotor bloqueado por essa equação. Tempo de rotor bloqueado vezes 3. Qual é o tempo de rotor bloqueado? Que a gente calculou 15, né? Vezes 3 é 15, meu Deus, é o 15. O 12 é o 80%. Isso vai dar 45 segundos. Agora sim. Agora faz sentido. Então, o que a gente tem que considerar aqui é se esse tempo de aceleração ele é inferior a 80% do tempo que o motor suporta agora com a tensão reduzida com o rotor bloqueado, que é os 45. Então, 29,69 é maior ou igual a 0,8 vezes 45, que dá 38,4 segundos. Ok, né? Então o motor parte. Desculpa aí, eu tenho esquecido disso. Então, assim, estrela triângulo, o motor partiria a carga sem problema. Mas aí a gente tem que ficar atento a essas correções do sistema de partida. Tem como a gente fazer isso com. Tem como a gente fazer isso com chave compensadora? Tem. Tem como. Como é que seria? A gente tem que fazer essas mesmas correções. Teria que
Muda um pouco essa parte aqui. Esse 33, eu vou chegar na equação correta. É o conjugado dividido por 80%, vai ser. Correção vai ser 80%, meu Deus. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Hum, vou dar uma paradinha agora, já tá com 1 hora que a gente tá. A gente para por 5 minutinhos. Vou beber uma água, levantar, e aí eu acho que eu lembro. Então eu procuro aqui e acho. Que é como fazer essas correções para uma chave de partida estrela triângulo não, compensadora. Estrela triângulo é assim, divido o conjugado médio do motor, o conjugado médio do motor por 3, e aí vai dar o conjugado médio corrigido para estrela triângulo, e corrige o tempo de aceleração do motor, e aí calculo o novo tempo de aceleração, né, porque é diferente o tempo de aceleração, tá bom? No, 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 na compensadora tem algumas situações, porque a compensadora ela não faz uma redução, ela faz uma redução de tensão também, mas não é uma redução de tensão, digamos, binária, como é no caso da estrela triângulo, que você tem 100%, ele reduz 60% da tensão nominal durante a partida. Na compensadora, você tem como escolher se vai ter uma redução. Aí depende do transformador. 60%, 65%, 80%, entendeu? Tem vários níveis de tensão. Nesse caso aqui, eu nem sei se faz sentido a gente ver se ele suporta uma chave de partida compensadora. Por quê? Porque eu acho que, tipo, a situação pior de um transformador, eu nem sei se tem exatamente, deve ter, que seria 60% da tensão, que é um pouco abaixo da tensão da estrela triângulo, que é 66%, né, da tensão nominal. Então ele é um pouquinho abaixo, como a gente viu aqui, o tempo, ali, o tempo tem, sei lá, 9 segundos sobrando aqui, então um pouquinho abaixo, ele partiria, né? Sim, ficaria mais claro, não tem muita dúvida. Aí, o que faz sentido na compensadora? Se ele não parte na estrela triângulo, a gente vai olhar uma compensadora. Não faz muito sentido hoje em dia, porque hoje em dia soft start e inversor de frequências são mais funcionais nesse sentido. Então, só faria sentido, tipo, vamos, em vez de considerar 66%, a gente considerar 80%. Ele partir com 80%. Dá uma redução de 20% na corrente de partida, já é positivo. Corrige o tempo de aceleração, corrige o conjugado do motor, que vai reduzir também, e aí vê se ele vai conseguir partir. Só que ele parte em estrela triângulo, então a compensadora ele vai conseguir partir a compensadora, porque ele tem uma sobra de tempo aí. Deu para entender, gente? Eu acho que nem faço para compensadora, eu acho que vou deixar para dúvida. E aí, o que é que vale mencionar? Acho que eu vou tirar aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu parar essa projeção. Deixa eu sair aqui, só um minuto. Vocês estão aí ainda? Tarará. Pronto. Obrigado, gente, por continuar. O que é que a gente vai ver agora? Eu vou projetar minha tela. Permitir, sim. Tela inteira. Compartilhar o áudio, não. Por que você não está permitindo compartilhar a tela inteira? Guia do Chrome em janela, pronto. Guia do Chrome. Deixa eu logo abrir aqui, veg.net. Pronto. Eu estou encontrando um problema.
Ah, não, consegui. Vai dar um, vai dar um probleminha, mas eu vou aqui, ó. VEG, né? Aí você pode vir. Eu vou ver se eu lembro, tá bom, gente? É, produto, produtos, soluções, suporte. É isso, suporte, meu Deus. Assistência técnica, recursos e ferramentas. É isso. Cálculo de retorno, ferramenta de seleção. Acho que é isso. Ferramenta de seleção. Dimensionamento de componente de chave de partida de motor. Dimensionamento de correção do fator de potência, dimensionamento alternador, dimensionamento de soft start. Esse aqui que eu quero mostrar. Mas antes disso, eu vou mostrar isso aqui. Eu vou abrir lá o compilado técnico para a gente ver. Cadê o compilado técnico? É... Página 38, não era? Era página 38. Vou mostrar para vocês facilitar a vida de vocês, tá bom? Página tá 36. Aqui. Aqui o motor que a gente escolheu. 15. Paraná, 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 paraná. Aqui. Esse motor que a gente escolheu, né? Aí, deixa eu ver aqui. Peraí, volta aqui. Tem como selecionar configuração, redutor da forma. Motores elétricos, pronto. Cálculo de retorno de investimento, não. Automação. Motores elétricos, biblioteca CAD. Pronto, seleção de chave de partida. Vamos supor que para isso a gente quer uma chave de partida estrela triângulo. Aí tem aqui chave de partida. Chave de partida de caixa mecânica. Aí tem o caixa plástica. Vamos ver essa daqui, caixa plástica. Chave de partida direta, não, a gente quer um estrela triângulo. Chave de partida estrela triângulo, conjunto motobomba, direta trifásica com fusível, trifásica com proteção falta de fase. Sei lá, vamos escolher essa daqui, vai até 75. Aí, é isso, gente. Meio perdido aqui. Suporte. Deixa eu ir de novo. Recursos e ferramentas. Cálculo de retorno. Dimensionamento componente. Dimensionamento componente. Soft start. Relé. Disjuntor motor. Chave de partida. Dimensiona aqui o componente. Pronto. Vocês viram, né? Dimensiona aqui o componente. Ó. Deixa eu fechar. Dimensiona aqui o componente. Buscar motor. Informar dados manualmente. Você pode olhar, tem um códigozinho do motor, tem um lugar que você pode encontrar baseado nos dados, mas enfim, eu não sei. 4 polos, rendimento, aqui é 15, 60, não olhou o fator de serviço, enfim, vamos deixar isso aqui. Tipo de partida, partida estrela triângulo, continuar. Aí vamos lá. Trifásico, tarará, número de partida por hora, pode deixar, altitude desse fator de serviço, 1,15, foi o que a gente controlar. Capacidade de curto, tensão de comando, que é a tensão de comando. Pode deixar 220, que seria a nossa tensão aqui de fase, né? Passo disparo 10, beleza, deixa assim. Aplicar. Pronto. Aí ele já pega aqui, ó. E ele já diz qual a chave estrela triângulo. Você, inclusive, tem aqui
o catálogo, né? Você diz, ó, então, vai ser a chave estrela triângulo, ele vai ter o quê? Um disjuntor motor, vai ter os três contator, um relé térmico e beleza. Aqui são os componentes. Aí ele vai dizer tudo aqui, ó. Dados sistema, dados do motor, se quiser desenho, né, do esquema de partida, componentes. Aí tem aqui disjuntor motor. Ele está calculando aqui. Eu fiz certo isso aqui, meu Deus. Tente alternar o tipo de partida, tensão do comando, foi tudo certo. Ele só dá aqui o disjuntor motor, né? Seria um disjuntor motor de 40 amperes. E aí em cima você pega, enfim. Achei que daria mais coisa. Seria esse disjuntor motor. Aí aqui tem os dados todinhos do disjuntor motor, desenho e tal. Eu poderia até gerar um documento de qual disjuntor motor ele. Deixa eu baixar. Aí ele tá aqui com a folha de dados do disjuntor motor. Mas eu não sei porque ele não botou o contator e as outras coisas. Mas vamos para outra parte aqui. Da 22 Super Premium. Estranho. Não tinha feito. Detalhes do produto. Aqui. No geral. Aqui. Enfim. Suporte. Recurso e ferramenta. Aí, talvez o que seja mais interessante é esse aqui, né? Soft Start. Mencionamento de Soft Start. Dimensiona aqui sua Soft Start. Altitude, esse. Temperatura, essa mesmo. Isso aqui. Queda de tensão durante a partida. Beleza. Continuar. Aí, ele quer saber o motor, né? Qual motor? A gente quer código do motor. Potência do motor. É um motor de 20 CV, é? Vamos olhar lá no compilado técnico, ó. É 4 polos, 15 kW, 20 CV. Isso, 20 CV. Corrente nominal, só que não é esse motor, né? É o W22 Super Premium, mas é aquele que é o código, ele não quer o nome comercial. Deixa eu ver se ele acha. Motor não encontrado. Como é que eu acho esse código desse? Neste campo é mostrada a referência do motor selecionado através da consulta feita. Motor. Código do motor, número de série, é? Enfim. Aqui a gente pode botar os outros dados, né? 175, fator de serviço, utilizar fator de serviço. Mas não é esse motor, gente. É o
Vou botar aqui código, motor, W22, Super Premium, VEG. Não precisa dizer VEG, né? Já tem W ali, é VEG. 15 quilowatts. IR3, não, porque não é o IR3. Qual o código? O código técnico de referência é esse aqui, tem certeza? Será que esse Gemini é bom mesmo? Vamos ver. Não. Isso, né? Acertar no nobre. Bom, vamos recorrer ao catálogo. Hum, código do motor. Pronto. Código do motor na placa de identificação. W22 Premium. Esse é o IR3, né? É o 1. 1. Não vai servir porque esse número aqui tá na placa, a gente não tem acesso à placa. E a gente ainda vai comprar o motor. Poderia remontar pelo número da carcaça, pelas coisas e tal. 4 polo 61. E de pressão sonora. Bom, vai ser o jeito pelos dados. Já que a gente não tem. Já que a gente não tem o código, vai ser o jeito pelos dados que a gente encontrou. Editar todos os dados lá. 4 polos, 15. Isso aqui. É o vídeo. Então vamos lá. Funções, gente, que covardia da bexiga, velho. É W2, deixa eu ver se ele. Não vai encontrar, não. Aqui, talvez a gente consiga mudar aqui. Por que não? Hum, Por que você retornou esse? É, procurar isso aqui vai dar trabalho. Mas aqui tá dando para um motor diferente. Isso aqui é ruim. Momento de inércia do motor é 146. A gente edita tudo. Rendimento. Um rendimento. Rendimento a gente teria que olhar. Fator de serviço. Vamos olhar lá o fator de serviço. 1,25. 1,25. Velocidade já coloquei. Fator de serviço. Fator de potência para 100%. Ele não vai estar trabalhando, vai estar trabalhando mais ou menos 75, né? 74. 0,74. Rendimento.
Vamos ver lá, rendimento. Rendimento 92,9. Ele está trabalhando. Depois a gente pode calcular isso, mas por enquanto eu quero só verificar. Tempo de rotor bloqueado a quente, 15 segundos. Momento de inércia, coloquei aqui, né? É o 0,46. Coloca não utilizar, né? Conjugado nominal do motor. Conjugado nominal do motor. Conjugado nominal do motor é o 8,23. Conjugado com rotor bloqueado, né? O CP sobre CN, porcentagem. Ixi, porcentagem eu não sei não. Este é o valor automaticamente preenchido de acordo com o modelo selecionado. Caso não encontre o modelo no banco de dados da VEG, o aplicativo não sugere o valor, o qual deverá ser preenchido de acordo com o estado da placa do motor. CP sobre CN. CP sobre CN é 3,5. Aí ele quer saber quantos por cento isso é. Quanto é o CP? Tem corrente com rotor bloqueado. Deixa eu olhar. Corrente com rotor bloqueado, 8,3. É isso? Agora isso aqui, gente, era pela aceitar diretamente da placa, para a gente não ter que fazer conta, né? É 3,5 e significa o quê? E o conjugado de partida é 3,5 vezes o conjugado nominal, que é 8,23. Ou seja, o conjugado de partida é 28,80 e então ele vai ser 350, né? Você vai dividir por 8,23, o 28 tanto, vai dar 350. E esse aqui, 280, 380. Não sei nem se está certo isso. Aí ele vai calculando o conjugado aqui do momento inicial, do motor, né? E a corrente. Do momento de partida até o nominal. Vamos lá. Aí aquele que é rampa, né? Bomba centrífuga, não. A gente vai colocar um tipo de coisa que é ventilador. Ventilador centrífugo, por exemplo, né? Aí ele quer aqui torque da carga na velocidade nominal. Né? Quando eu boto esses dados, inércia de referência do eixo do motor, em J, inerente. Isso aqui deu 24, né? 24. Número máximo de partida por horas, deixa 3 aí. Intervalo entre a partida, deixa isso aqui. Fator de utilização, deixa isso. Rampa de tensão com limite de corrente, beleza. Continuar. Considerando os dados do motor e o carga informada, constatou-se que o tempo de aceleração calculado ficou superior ao tempo do rotor bloqueado do motor, sendo que este não é uma condição ideal de partida, podendo causar danos ao motor. Bom, então, foi um erro aqui, ó. Foi um erro aqui. Deixa mesmo, era 280, 220. Silêncio. Quanto era aqui, meu Deus? Deixa eu olhar mais com calma essa parte. Muita coisa. Eu vou interromper, gente, mas é aqui, vai mexendo aqui. Acho que era 250, aqui era 280. Acho que foi isso que eu errei nessa conta. O resto tá. Ele constatou-se mesmo assim, né? Enfim. Essa
O negócio da chave de partida a gente tem que dar uma olhada. Bom, vou finalizar por aqui hoje. Desculpa aí. E, e eu vejo essa questão da chave de partida, porque eu acho que com o código do motor vai ficar mais fácil, não ter que inserir todas essas fontes, tá bom?